Shalom Lekulam, Le Shalom Sadikim, Shabbat Shalom Mevorah Haverim, a todos os irmãos do Oriente, Urbet Orbe. Mestre André, primeiro dia, senta, mestre. O mestre estava em pé. Bom estar de volta, bom estar com vocês nessa live. Hoje nós temos bastante informações para dar a todos vocês. E a primeira informação, eu sei que o mestre Pedro Paulo, se eu não der logo ela de cara, já vai ficar me cobrando. Ficaram prontas as apostilas, tá? Ficaram prontas as apostilas. Tanto a apostila do... Eu vou pedir ao Orochi Lucas que me dê a apostila, porque aqui só está a apostila dos artigos, né? Tanto a apostila dos artigos, tá? Eu vou chegar mais perto para os irmãos verem, né? Tá? Essa aí, aqui é a apostila, tá dando para ver bem, mestre? Tá? Essa é a apostila dos artigos, tá? E essa daqui é a apostila dos modelos, tá? Dos modelos, ok? Ó, essa é a apostila dos modelos, tá? Então, como é que vai ser a nossa metodologia de desenvolvimento na Kabbalah? Nós vamos lendo o artigo, tá? Cada artigo. Nós vamos lendo os artigos. Ok? Então, aqui tem 18 artigos, tá? Nós vamos lendo os artigos. O primeiro artigo aqui, vitriol, tá? Tá, então nós vamos fazer um estudo da imagem, porque a maçonaria cabalista ela é simbólica e alegórica. Então, nós navegamos no Pardês, né? No Pissar, no Remetz, no Drash, no Sod, né? No lexical, no literal, no associativo, na extração desse biná, desse entendimento, né? Que é o Drash, e o Sod, que é o místico. Então, nós vamos primeiro estudar a imagem, depois nós vamos estudar o texto, tá? Então, aqui, por exemplo, está o texto do vitriol. À medida que a gente vai estudando o texto, nós vamos nos enquadrando, vendo o que isso daqui influencia a mim hoje, tá? A mim hoje. E nós vamos já, ao longo dos estudos, nos colocando junto aos modelos, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o modelo dos 4 mundos do mundo, né? Porque a gente emana, a gente cria, a gente formata e a gente realiza, tá? Então, aqui tem todos, aqui, por exemplo, a mecânica dos vasos, né? Eu sou um Kli, então eu recebo. Receber é certo, eu fui criado para receber. Agora, eu vou entrar em forma ou pensamento se eu souber receber para doar. E eu vou ser um cabalista se eu pedir para receber aquilo que eu vejo que um próximo, um Haver, está precisando que eu doe a ele, entendeu? Por quê? Porque às vezes eu posso pedir uma instrução da governança, né? Para que essa instrução venha para mim, porque eu sou mais pedagógico para o Orochi Lucas, por exemplo. Então o Orochi, eu estou vendo que ele está em uma determinada dificuldade intelectual, então eu posso pedir que primeiro a mim seja revelado, para de forma pedagógica eu poder explicá-lo melhor. Entendeu? Isso é o topo, entendeu, Orochi? Isso é o topo do cabalismo, tá? Eu vejo que uma pessoa está em dificuldade intelectual no entendimento do Zohar, da Torá, do Midrash. Aí eu peço à governança que ela me dê a instrução, porque eu sei de forma pedagógica atingi-lo mais fácil. E ele sabe, então, atingir o povo dele, milhares de pessoas, mais fácil do que eu. Entendeu? É bacana essa mecânica, né? É que nós não fazemos assim. Como é que o negócio funciona? Eu vou ao pastor pedir para mim, tá? E tem mais uma coisa, eu tenho que pedir em segredo, porque se alguém souber que eu estou conseguindo, aí vai dividir o pastor. É gozado? Não é? Tá, então, irmãos, chegou, as 2 apostilas estão disponíveis, tá? Vocês têm aí como fazer o pedido.
chegou bastante. O mestre Pedro Paulo, você quer vir aqui explicar, Pedro Paulo, como você vai fazer? Eu vou postar o link hoje à noite. Tá, porque você disse que ia botar no Mercado Livre. Isso. Aí fez o pedido, confirmou, pagou, 2 dias está na... Tá, então. E o mestre Pedro Paulo vai então colocar no Mercado Livre. Essa apostila é de alguém que me deu aqui da mesa. É minha. Tá? Isso, tá? Então, chegou, a apostila chegou, e a nossa ideia é agora no mês de julho, férias escolares, darmos início ao nosso curso de Kabbalah. A ideia seria começar assim antes das 10 da manhã. Mas, então, por exemplo, o mestre André, que tem mais dificuldade para chegar, não tem problema, chega mais tarde, etc. Agora, prestem bem atenção, irmãos. Será na sala fechada, né? Na sala exclusiva, né? Grupo exclusivo de análise, como é que é? GEA, né? Grupo de estudos avançados. É exclusivo. Então vocês têm que se cadastrar, vocês têm que fazer parte do grupo Maçons Cabalistas e vocês têm que comprar a apostila do mestre Pedro Paulo, tá? Muito bem. Hoje, irmãos, eu deixei pela primeira vez, coisa que eu nunca faço, 2 parashiot levantadas na lousa, no luar do Magides, tá? E por quê? Porque é muito importante, essa paraxá, ela é muito importante, inclusive o nome que eu coloco aí hoje nessa nossa instrução, primeira sessão, primeira preleção, né? Por quê? Porque nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito relevante para todo maçom cabalista. Eu vou fazer a primeira pergunta ao grupo. Como é que tudo é criado? Primeiro na mente. Então, primeiro a gente cria na mente. Depois, pela palavra. Aí depois a gente concretiza. Então, pensar e falar é crítico no nosso negócio de maçom cabalista, tá? Então, se eu penso errado e eu falo errado, eu obtenho resultado errado. Tá? Só que a nível de consciência de governança, você não obteve resultado errado. Você obteve o que você pediu. Por isso que uma das... Eu lembrei agora disso. Cuidado com o que pede. Cuidado com o que pedes. Por isso que um dos primeiros dogmas da maçonaria cabalista, e nós abrimos sempre a loja, né, lá no Templo da Luz, dando essa instrução, cuidado com o que pedes, porque obterás. Tá? Isso é muito importante. Então, qual é a nossa mecânica natural? Pô, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Já deu errado. Já partiu do erro. Já partiu do erro. Pode, tá? Então, vamos dar uma revisada na paraxá da semana passada. Behaloterra, tá? Então, quando subires, tá? Então, eu coloquei aqui na fé vocês vão enxergar uma menorá, tá? Aqui. Mestre Pedro Paulo, tá dando para ver bem daí? Sim, senhor. Tá? Então vocês vão ver uma menorá aqui, tá? Então, o que a gente viu? O que é importante? Quais os conceitos importantes que nós tiramos do Behaloterra, tá? Primeiro, que o sacerdote ele tinha que subir 3 degraus para acender a chama da menorá. Essa menorá, diz a Torá, ela tinha 1,40 m de altura. 1,40 m. Eu vou até pegar aqui o metro, ó, 1 metro aqui na nossa mesa, para o irmão ter uma ideia do que é 1,40 m. E às vezes a gente fala 1,40 m, a pessoa... Né? 1,40 m, irmãos, é isso daqui, ó. 1,40 m. Isso aqui é 1,40 m. Tá? Então, ó. Tá vendo? Eu tenho 1,82 m, tá? 1,80 m. Tá? Então, a menorá está aqui. Quer dizer, eu conseguiria colocar, acender o azeite aqui, conseguiria, né? Mas se tivesse um degrauzinho seria melhor, né? Porque eu poderia
colocar por cima, né? Um degrauzinho, tá? Ok? 1,40. Então, essa é a altura da menorá. Aí, para as moças que nos acompanham, as moças normalmente têm 1,60 m, né? 1,60 m devia ser a altura de um sacerdote lá daquela época. Eu vou pedir para o mestre André pegar o metro aqui para mim, tá? Isso. Ok? Então, ele tinha que subir 3 degraus. Como é que a gente chama isso daqui em hebraico? Hein? Como é que a gente chama, Rosh? Subir em hebraico? Aliá. Então, nós fazemos os nossos levantamentos em loja. Quantos níveis tem a maçonaria? 3, tá? Então, nós temos os 3 degraus, tá? Agora, olha só como é que é interessante, né? Aqui vem essa grande colocação que a gente faz o drash da Torá para as nossas preleções. Ascender e ascender, tá? Então, à medida que a gente ascende os graus na maçonaria, nós ascendemos o nosso espírito, o nosso interior, tá? Que é sempre o exercício do vitriol. Sempre o exercício do vitriol. Vocês estão vendo? Então, quando nós vamos em loja, nós ascendemos para ascendermos, tá? Muito bem. Aí, o que o sacerdote tinha na cabeça dele quando ele chegava no 3º degrau? Ele dizia: eu tenho que ficar acendendo a chama até que a chama fique firme, tá? Até que a chama fique firme. Então, qual é o problema do 2º grau? A chama ainda não está firme, tá? Vocês viram? Tudo na maçonaria cabalista, né? Não na maçonaria ritualística, porque a maçonaria ritualística ela virou ritual. Então, tem 120 e tantos rituais, cada um faz o ritual do seu jeito, tá? Muito bem. Aí, o que acontecia? Ele chegava para acender aqui as sete lâmpadas, mas o que ele tinha na mente dele? Eu vou acender a luz. E por que eu preciso acender a luz? Trevas zero, caminho claro, e quem tem caminho claro tem direção. Muito bem. Então, o que a gente sempre fala? Você entra na sua casa, que sempre foi sua, você morou lá, tá? Mas não tem luz, está tudo escuro. Você dá uma tropeçada aqui e uma tropeçada ali. Aí, quando vem a luz, você para de tropeçar. Mas o ambiente é o mesmo, tá? Então, quando a gente entra na loja, sai ali dos Passos Perdidos, entramos na loja e nós começamos a buscar a egrégora em loja, nós passamos a vivenciar o tropeço zero. Entendeu? Por isso que é dito que em loja você pode errar. Você pode errar na loja. Você pode falar uma coisa errada, porque depois o mestre pode lhe arrumar. Por quê? Porque dentro da loja nós estamos sujeitos a tropeço zero, tá? Muito bem. Outra coisa que é importante também nós estudarmos nessa paraxá que fala sobre a menorá, né? Porque a menorá é a própria loja, tá? Nós somos a menorá. Menorá é a própria loja, tá? O que é importante? O que a Torá nos diz? Que cada lâmpada dessa aqui, ela tinha um anteparo, porque o objetivo era iluminar o centro, o shamesh, tá? O shamesh, ok? Então, nós temos o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e o mestre da loja para governar a loja. Por isso que é importante que o mestre da loja seja uma luz para os irmãos, tá? Por quê?
Porque tanto a coluna sul como a coluna norte estão acendendo suas Orim, e olhando para onde? Para o mestre da loja, para o Shamesh, tá? Para o Shamesh, tá? E o Shamesh, que é o mestre da loja, ele então tem a responsabilidade pelo Shuv e pelo Ratzó. O que é o Shuv? O Shuv é quando você sai da loja e vai para o mundo profano novamente, você leva os conceitos do livro da lei sagrada para o mundo profano, tá? Então você lá fora, mesmo nas trevas, você será uma luz, tá? Aí vão chegar e dizer, pô, mestre André, pô, a sua instalação ficou muito boa. Parabéns pelo que... Você mandou uma foto de uma instalação grande que você fez, né? De para-raio, não foi? Pô, ela tava... Parecia coisa de alemão, né? Gozado, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui um fã de carro alemão, né? Tem até 2 carros parados na garagem. E é muito interessante, porque certa vez eu levei um dos meus carros numa concessionária que estava com problema no vidro elétrico. Aí o chefe da oficina, né? O mestre da oficina, vamos assim dizer, né? Ele virou para mim e disse, sim, professor, tranquilo. Isso aí deve ter sido montado por algum turco imigrante na Alemanha. Você entendeu? É assim mesmo. Isso, porque isso seguramente os alemães já deviam falar. Pô, tá dando defeito, isso é coisa de turco. Eles estão contratando o turco na Alemanha. Você entendeu? Então... É uma expressão do baiano. É uma expressão, a nossa expressão, pô, lamentável, baiano, né? O paulista tem essa mania de dizer, pô, baianada, né? Isso não é correto, tá? De se fazer. Não é uma forma maçônica de se falar. Mas pela sua instalação, o camarada chegou lá e disse, pô, mestre André, mas por quê? Porque você tem o equilíbrio maçônico de levar aquela destreza para aquilo que é uma obra de arte sua. Porque todo maçom, ele é um craftsman, né? Ele é um artífice, ele sabe trabalhar com suas mãos, não é isso? Tá? Agora, pelo outro lado, tem o mestre da loja, ele também tem a responsabilidade do Ratzó. O que é o Ratzó? É dentro de loja levar os irmãos a atingir a consciência do Ein Sof, do grande arquiteto do universo. Então, quando o irmão capelão, que um dia a gente até teve irmão capelão na loja, mas nunca mais o vi, né? Ele sumiu, não foi? Ele sumiu, o capelão sumiu. Se alguém achar o capelão da nossa loja por aí, manda um WhatsApp aí no número do mestre Pedro Paulo, que está nas páginas, tá? O irmão capelão, quando ele invoca, ele está invocando o quê? O Matzil, tá? Que é a emanação. Então, em loja, tudo que nós vamos fazer é, então, emanado do grande arquiteto do universo. Que todos os nossos trabalhos, assim iniciados em paz, continuem em ordem, harmonia e etc, etc. Para que a gente consiga formar a nossa egrégora, tá? Então, vocês viram quantos conceitos que estão na Torá, que estão em loja e que a gente estuda em loja. Então, nós temos o ascender, os 3 níveis, os 3 degraus na maçonaria. Nós temos aqui o sacerdote. O sacerdote é o próprio irmão, hein? É o próprio irmão que está acendendo a chama dele, tá? Ele dizendo, pô, eu vou ficar firme até que a chama esteja firme. Eu estou de pé à ordem, tá? Eu estou entre colunas. E aqui em Boaz, não é isso, tá? E eu preciso da loja. Eu preciso ser maçom, porque eu quero que a minha vida tenha trevas 0, caminho claro e direção. Isso é que é o mais importante. Porque todo maçom é o que, Rocha Lucas? Mestre André, todo maçom é o quê? Mestre Pedro Paulo, todo maçom é o quê? É um hebreu.
Ele domina a arte de sair e chegar. E para você sair e chegar, você precisa de quê? Direção. Vou sair. Para onde é que você vai? Não sei. Me dá essa ânsia de sair. Não existe isso. Você tem que sair para algum lugar. Não, até existe o que eu falei, né? Porque é muito comum jovens, né? Mãe, vou sair. Para onde? Não sei. Nós vamos decidir aí, não é? Não, o maçom não é assim. O maçom, ele... Meu amigo vai passar aqui. Meu amigo vai passar aqui. O mestre Pedro Paulo tem experiência nisso, né? A mãe, Dona Márcia, pergunta assim: Pedro Paulo, onde é que você vai? Não sei não, sei não. Vou pegar o elevador e aí só o arquiteto sabe. Não pode, você tem que sair já programado, tá? Isso, tá? Muito bem, é interessante isso daqui, né? Porque essas são as 3 razões que nós temos no nosso interior, no nosso Leve Naqui, Leve Tarot, para irmos à loja, tá? Então, os irmãos que não estão indo à loja, como o irmão Luiz, por exemplo, que não vai às lojas, ele seguramente não está em trevas zero, o caminho dele não está claro e ele não tem uma direção marcada por GPS, pelos satélites em volta da Terra, tá? Então, ele não está sujeito a viver no tropeço zero. Então, seguramente, ele tem tido tropeços na vida. Isso é matemático, isso é o que a Parashá e o Zohar nos traz. Muito bem. Aí nós vimos o conceito de Shi'uv, ou seja, eu saio e levo comigo para o mundo profano toda aquela energia que eu obtive em loja, e o Ratso, que é essa chama que me leva ao Matzil, que é o mundo da emanação. Agora, vamos já entrar então. O Lucas comprou a Bíblia. Dá aqui para eu mostrar. Ele chegou e aqui caiu, ó. Aqui caiu. Checa se está funcionando de novo. Tá? Ó, ele comprou. Essa é a Bíblia que a gente vem usando, tá? Quer dizer, nós usamos a King James, né? Mas nós estamos recomendando essa também, do David Stern. Por quê? Porque aqui já traz a Parashá da semana separadinha, traz a Haftarah e traz a Brit Hadashah, tá? Então, o Rosh Lucas recebeu a dele. Eu vou pedir que o Rosh abra, então... Aqui, eu separei 3 textos para a gente estudar, para fazer um fechamento bem... Fazer um fechamento bem maçônico, né? Nesse trecho. Isaías 61. O que diz Isaías 61? Isso aqui, eu estou falando sobre a loja, tá? Aqui, ó. A loja, coluna... Isaías 61. Leia aí um pouco. O Espírito de Adonai, Elohim, está sobre mim. Exatamente. Ó, o Espírito de Adonai está sobre mim. Tá? Pois Adonai ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres. Ótimo, tá bom. Aí, eu não gosto dessa tradução de pobres, não, tá? Que a gente já viu que pobre é humilde, tá? É a mesma palavra, anawim, em hebraico, tá? Então, olha só, o Espírito de Adonai está sobre mim. Então, em loja, o Espírito do grande arquiteto do universo está sobre a loja. E é esse Espírito que forma a egrégora, tá? Ok? Agora, a outra, Isaías 2, 3 a 5. Ele está na Bíblia nova dele. Está todo orgulhoso com a Bíblia nova. Nossa, estão perguntando onde compra, qual versão. Depois eu coloco. Do 3 ao 5? Tira uma foto. Isso. Isaías 2, 3 a 5. Muitos povos irão e dirão: venham, subamos a montanha de Adonai, a casa do Deus de Jacó. Isso. Então, muitos povos dirão, quer dizer, o que são esses povos? São as nações, né?
Então, muitas nações, elas dirão que elas gostariam de poder adentrar na ordem maçônica. Tá? Agora, qual é o grande problema hoje da ordem maçônica? É que nós deixamos de ser essa tentativa de ser uma menorá não judaica, tá? Por quê? Presta atenção, vamos analisar. Gente, analisemos. Tem inclusive um irmão que é mestre de uma outra potência que quer ter o avental consagrado conosco, né? Isso. Não é isso? Ele tá assistindo? Eu mandei pra ele. Mas ele não está assistindo. Você não sabe, né? Não consigo ver. Tá, então, presta bem atenção. Como é que um judeuzinho é dito que ele é judeuzinho? Brit Milá, exatamente. Com 8 dias vai lá e corta a piroquinha, não é isso? Tá? Muito bem. Como é que é dito que um homem, né, se torna maçom? Pela iniciação. Tá? Então, se um judeu não passou pela Brit Milá, porque tem judeu que não passou pela Brit Milá, tem país que não permite que com 8 dias de idade você vá em um rabino e ele corte com pedra lá. Tem país que não permite, tá? Tá? Então, se ele não passou pela Brit Milá, ele pode usar talit? Não pode, mesmo ele sendo judeu. Tá? Agora, se um cidadão que não é iniciado, ele pode usar avental? Não. Mesma coisa. Então, o talit está para o judaísmo, como o apron, o avental, está para nós maçons. Tá? Ok? Então, onde é que você pode usar talit? Você pode andar pela rua aí usando talit? Não. Onde é que você... Nas sinagogas, certo? Na sinagoga, nas festas, etc. Onde é que você pode usar o seu avental? Em loja. Não, na Beit Shu não pode. Em loja. Não, porque a Beit Shu... aqui nós estamos em estudo da Torá. Você é obrigado a usar o kippá. Mas nós não estamos em estudo religioso. Nós não estamos em nenhum ritual religioso. Nós não estamos fazendo as orações do Shaharit, né? Essas coisas, tá? Presta atenção, nós não somos uma escola judaica, hein? Pelo amor de Deus. Quando eu falo essas coisas assim, não existe alternativa na maçonaria. Nós somos 1/3 hebreus, 1/3 gregos e 1/3 romano. E a nossa língua é o inglês. Então, olha como é que é a maçonaria, você tem que ser eclético, né? Por isso que normalmente o maçom, ele fala bem, né? Porque ele navega, né, na cultura dos homens, na cultura da lei dos homens e na cultura da lei de Deus, tá? Muito bem. Leia aí, 42:6. Eu separei esses textos para mostrar o que o Shamesh, que na realidade é o venerável, deveria, na semana da Parashá de Berraloterra, né, mencionar em loja. Aquele fechamento, né? Que ou faz o mestre da loja, ou faz o pastmaster da loja, ou faz o orador da loja, né? Tá? Ok? 42:6. 42:6. E eu, Adonai, o chamei com justiça, e segurei pela mão, o modelei e fiz de você uma aliança para o povo, para ser luz dos goim. Muito bem. Então, o que nós somos? Nós somos uma... Não, nós não somos goim. Se ele quer ser, é problema dele. Fica lá fora. Nós isso. Então, o maçom, ele é a luz no profano. Porque sobre a Galut pairá escuridão. Mas nós somos essa pequena luz. Por isso Tá? que, nem o senhor falou, ó, na obra do mestre André, ele vira referência. Ele vira referência. Ah, não. Aí o cara chega... Aquilo era uma escola? Era um posto de saúde. Era um posto de saúde, então. Aí alguém chega lá e diz, pô, trabalho campeão. Ele diz, quem fez? Foi o mestre André. Então, a pessoa, quando chega perto dele, já vê nele a autoridade de ter feito aquela obra. E por que ele fez aquela obra? Porque... Isso, qualidade. Você entendeu? E então, ele... Para você... Você consegue fazer... consertar um relógio sem aquela luneta e luz? Pô, você não consegue ser um artífice sem luz. Então, você tem a sua luz.
E é a sua luz que faz a qualidade daquele trabalho, entendeu? Tá, isso também, qualquer um que visite, por exemplo, a igreja do Lucas, entra lá e vê que tem algo diferente, pela arrumação, pela... tudo, né? No seu lugar, tudo, né? Não é isso? A palavra, né? Eu falo por mim, que passo por outras até o caminho da igreja dele, até falei, tem uma que vai falir ali embaixo, ele não é da pessoa X. É da pessoa XYZ, tá? Aí a gente nem dá nome, nem dá nomenclatura aritmética. Porque tem que passar na régua, né? Tá? Muito bem. Então, tendo em vista, como é que a gente sai dessa paraxá da semana passada para a paraxá dessa semana, Shelalehá? Como é que a gente passa? Nós vimos na semana passada que quando a gente vai em loja, o que a gente busca em loja? O que a gente espera que o grande arquiteto, que a governança, nos dê em loja? Para a nossa vida. Direção, prosperidade, né? Não, sinais, toques e palavras. Não é verdade? Você está perdido. Aí o grande arquiteto tem duas alternativas. Você está usando o mesmo smartphone que eu? Aí você vai dizer, não senhor, não estou. Esse ainda não chegou aqui. É a versão 5000, iPhone 5000. Eu estou na 6 ainda, tá? Então não dá. Ele disse, bom, então é o seguinte, eu vou te mandar sinais, toques e palavras. Por exemplo, como é que os índios mandavam sinais? Que os americanos... Fumaça! Que os americanos estavam chegando, né? Sinal de fumaça. Tinha até gente que conseguia ler, né? Interpretar, né? Tá. Outros mandavam pomba, né? Tinha pomba correio, né? Tá? Então, nós vamos em loja e a gente espera, né, que a egrégora que nós formamos nos dê sinais, toques e palavras. Ah, mas eu pensei que sinais, toques e palavras fosse para saber se um irmão era uma goteira. Até é também. Você entendeu? Mas você sabe quando o cara é goteiro, não sabe? O cheiro, né? O cheiro. Eu, por exemplo, quando a governança vai mandar um aviso de algo urgente, toco o ouvido. Toco o ouvido. Quando a governança vai me passar uma atitude, e etc, etc, eu começo a sentir o odor do incenso uns 3 dias antes. Já teve vezes de eu subir aqui em cima achando que eu tinha deixado o incenso aceso. Eu começo primeiro a sentir pelo olfato. Interessante isso, né? Tá? Então eu mais ou menos sei, eu mais ou menos recebo os sinais, toques e palavras assim, tá? Que nós já vimos que é o Anankavot. Aprendeu com o tempo, né? Não foi? Não, isso aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai recebendo. Isso no curso de Kabbalah a gente vai ver, né? O nosso Kli, né? Nós somos um Kli, né? Nós somos um Kli. Tem gente que... Nós somos um Kli, tá? Entrar no 33º grau. Tá dando para ver o Kli? Nós somos um Kli, né? Nós somos um Kli, tá? E agora, só que esse Kli, sabe aquelas russas? A boneca russa? Sim. Né? Então, nós somos um Kli igual a boneca russa, né? No iniciozinho, o nosso Kli é só um ponto. A gente quer receber tudo só pra gente, a gente só quer receber aquilo, né? Então, assim que a gente nasce, o nosso Kli é preparado para receber o quê? Alimento, né? Só Leite. Aqui, ó, isso, ó. Aqui, ó. Tá, então, aqui, ó. Isso aqui tá na apostilazinha nossa, ó. Tá? A sequência do Kli, né? Aleph, Beit, Gimel, né? Tá aqui, tá? Dalet, tá? Então tá aqui, né? Então vocês viram que nós temos vários níveis, né? De Kli. O nosso Kli, ele se expande. Nós somos capazes de ser extremamente doadores, né? Tá? Você nunca vai conseguir isso de um animal. Por mais que você ame o seu cãozinho lá, eu sei, né? Eu mesmo sinto muita falta do Spike, né? Que nos deixou já tem algum tempo, tá? Mas espírito de cãozinho
não vai para o nível da governança, ele fica pela terra. Ele veio da terra e da terra ele volta, tá? Ok? Então, muito bem. Aí, o que acontece? Aqui embaixo, nós estamos no História Calamitato. A gente sai da loja, não sai? A gente sai da loja para viver no Ama Eretz. A gente sai da loja para ir para o mundo profano, né? Então, no mundo profano, nós vimos que nós estamos no que a gente chama de state of knowing, né? Quer dizer, é o estado de aprendizado. Agora, o que é o estado de aprendizado? O estado de aprendizado é que eu também ensino, tá? Então, o maçom, ele sai da loja. A partir do dia seguinte da loja, ele está instruindo como ele foi instruído. Ele está levando bons exemplos. Então, o André, por exemplo, fez fez aquele centro de saúde. Você fez tudo aquilo sozinho? Não. Mas você não teve que ensinar outros para poder... Exatamente. Então, ele elevou o nível, como assim dizer, da baianada. Sacanagem, isso não... Né? Mas o povo aí que está nos escutando aí, ele entende a brincadeira. Você elevou um nível, não foi? Foi. E ele ainda disse, presta bem atenção, hein? Quando terminar a obra eu vou fotografar e mandar para uma guide. Se ele não gostar aí, ele vai ficar chateado com você. Não, ele não precisou falar isso. Ele treinou 1 a 1, não foi? E ficou naquele padrão maravilhoso, tá? Provavelmente alguém já saiu, já montou a sua própria firma, né? Pode ser que sim, mas isso é normal acontecer, viu? Isso é normal. Por exemplo, por que eu digo para vocês que vão fazer o curso com a gente de Cabala, etc., nós temos a nossa Beit Midrash aqui para os mestres, tá? Mas vocês aí onde vocês estão, vocês podem convidar outros e montarem um grupozinho de estudo assim. Então termina aqui a instrução e vocês ficam aí continuando a instruir. Outro dia... o Rocha me perguntou, mas por que esse negócio aí que o Maguide sempre fala da cozinha? Porque é na cozinha que está a prosperidade de uma casa. Porque a cozinha arrumada, toda direitinho, a casa tem prosperidade. Porque no passado, os hebreus, né, eles estudavam a Torá na mesa da cozinha. Porque onde é que tinha a mesa na casa? Na cozinha. Então eles sentavam na cozinha lá, a Sara ficava lá preparando pipoca para eles. Já devia ter pipoca naquela época, né? Não é verdade? Já fazia lá. Inclusive, Josué, ele fala que ele comeu pães tostados, né? Ele comeu cereais tostados, né? Para ver que era até pipoca. Tá? Então, isso é muito importante, que vocês aí, terminou aqui a instrução, vocês continuem a discutir aí. Isso vale também para os irmãos do nosso Oriente, hein? Tá? Irmão tem que perder essa mania de só se reunir quando vai ao templo, né? Ele tem que se reunir aí e montar a sua Beit Shiur aí, tá? E aqui no nível do Urat Só, né? Essa comunicação com Hands Off, nós estamos em State of Being. O que é o State of Being? É em estado mental similar ao do Criador. Inclusive até o artigo que vai sair na terça-feira, que eu mandei hoje de madrugada para o mestre Pedro Paulo, né? Eu falo disso. Dia 19. No dia 19. Eu já mandei do dia 19 também. É isso, tá? O State of Being, que é o estado mental similar, que é o estado de doação, tá? Então, por exemplo, eu quero receber mais instrução, mais capacidade pedagógica, para poder ser mais claro nas instruções a vocês, para que vocês possam multiplicar. Não adianta eu vir aqui dizer, fechem a porta, tranquemo-nos. O que nós vamos discutir aqui não pode sair daqui. Então, para que a gente vai discutir? Não é verdade? Não tem razão nenhuma. Então, quando se fala segredos e mistérios da maçonaria, isso é para vender, para trouxa comprar. Você entendeu? Trouxa é que compra segredos e mistérios da maçonaria. Você chega em Londres, na Queen's Street 39, tem um palácio maçônico que é um quarteirão. Você chega em... É oculto, não é nada oculto. Você entendeu?
Sabe, eu acho que oculto... Meio de esquina. Exato, claro, Codes Ladonai, escrito entre colunas. Então, oculto é o maçom que nada sabe, porque ele esconde a sua própria verdade. Eu sou um ignorante. Você entendeu? De avental. E vou até responder a pergunta de um irmão, né, que veio. Qual é o nome do irmão? Não, Falcão, ele é... Falcão. Ele tá no GE já. Ele está no GE e ele pergunta sobre Oséias 6,4. 6,4. Tá, então. A ignorância, Falcão, você não pode falecer ignorante. Você pode falecer até ignorante por não saber que existe a luz. Então você nunca conheceu a luz. Mas se você sabe que existe o Shabat, que o Shabat nos foi dado lá em Bereshit, não para judeus, foi dado para a humanidade, para que um dia por semana a gente dedique ao estudo do Matzil, da emanação, tá? E você não faz isso, é sua opção. Eu não vou agora no Shabat estudar a Torá. No Shabat de manhã eu vou para a pelada, na pelada eu já estou pelado e tomando cerveja gelada, e vou ficar ali comendo camarãozinho empanado, a costelinha e etc., porque sábado é da gandaia. E você já está na ignorância. E você vai conhecer as trevas da morte, tá? As trevas da morte. Você vai ficar perdido ali no Vale da Estranheza. Nós temos um vídeo sobre o Vale da Estranheza, né? Tá? Muito bem. Aí, nós entramos na paraxá dessa semana, Shelah Lehá, né? Vá por ti. É interessante a paraxá dessa semana, porque ela é uma paraxá extremamente atual. Toda paraxá é atual, né? Porque esse é o grande segredo da Torá, né? Você estuda, eu vou fazer 70 anos, então você estuda há 30 anos, todo ano você repete, todo ano você aprende coisa nova e coisa muito nova, porque a sua vida, ela evolui, e a Torá, ela é a imagem distorcida e refletida da sua vida naquele momento. Por isso que a maçonaria é chamada de especulativa, tá? Muito bem. Então, como é que funciona essa paraxá? A paraxá é mais ou menos assim. O Eterno havia prometido àquele povo uma terra, tá? Eretz. Havia prometido uma terra, que é Canim, né? Que é da onde veio Abraão um dia, tá? Muito bem. Ok? Aquele povo, um ano, um mês e um dia após a saída do Egito, tá aquele povo lá, pronto para entrar na terra, né? Mas aí o povo vai e o povo quer mais informações sobre a terra, tá? Muito bem. Aí Moshe resolve consultar o Eterno, né? Aí o que o Eterno fala para ele? Vamos lá, Arosh. Pegue um de cada tribo. Isso, pegue um de cada tribo. Envie. Mas um qualquer de cada tribo? Um principal de cada tribo. Exato, um Rosh, né? Um Rosh de cada tribo, isso. De cada tribo. Isso. E envie eles para que eles ali possam ver como é a terra. Ver como é a colher terra. Frutas. Não, isso ele não falou, colher fruta. Ver como é que é a terra. Agora, como é que o Eterno termina esse diálogo com Moshe? Como é que ele termina? Ele termina com o nome da paraxá. Mas vai por ti, não é por mim, não. Ou seja, Moshe, a responsabilidade desse assunto é sua, tá? Vocês então, querem saber como é. Isso, então. Então, como é que é o nosso dia a dia? Mãe, eu estou namorando a fulana. Ó, namora aí, mas é problema teu. Ela deu conselho e a gente não? Ouviu, tá? Então, isso é muito importante, essa questão do ouvir. E Moshe também não chegou para o povo e disse o quê? Povo, é o seguinte, eu consultei aqui o Eterno, né? O que manda chuva aí, o número 1. Ele disse o seguinte: se vocês querem ir, vocês vão por vocês, porque eu aqui não estou mandando ninguém. Ele fez isso?
Não. Ele se deixou levar pela mídia. Pela mídia. Quem é a mídia na época? Moshe, a gente tem que ir, Moshe, não sei o quê. Ele se deixou levar pela mídia. Você entendeu? Aí o camarada é assim, né? Vai dar confusão. Essa greve dos caminhoneiros vai dar revolução militar. Deu nada. Não, e tinha até vídeos na nossa página com os tanques já passando, não tinha? Os militares, mandou áudio, hino nacional, né? Então, não é verdade? Então, esses 12 observadores, eles representam a mídia de hoje, tá? Mídia de hoje. Então você, no seu Facebook, na Globo News, na CBN, você entra em qualquer táxi em São Paulo, o cara tá ligado na CBN, né? Na Band News, não é verdade? Tá? Agora presta atenção. Informação não é conhecimento. A gente pega conhecimento indo à loja, acendendo nossas lâmpadas que iluminam ao razzo. Tá? Informação não é conhecimento. Agora, como é que a gente fica? Liga a CBN, liga a Band News, liga lá esses caras que falam, né? Esses 12 observadores que estão falando na TV e etc. Você está ouvindo aquilo e você está achando que você tem conhecimento, né? Sim. Mas de onde ele tirou aquela informação? Da percepção dele? Não é verdade? O Boechat, por exemplo. É da percepção dele. Vamos falar um pouco por mim, né? Eu faço programa. E eu falo pra caramba também, né? Então, o que acontece? Eu vou ali e falo aquele monte de coisa, tá? Muito embora o grande irmão Zancopédia sempre fala, professor, quando o senhor fala, acontece. Mas não vou jogar nuvem sobre mim, não, né? Mas eu vou ali e eu falo a minha impressão. Não necessariamente eu tenho conhecimento completo do assunto. Ah, tá. Então, o mestre André tem a minha visão que eu pisei no fio outra hora. Então, os observadores daquela época são a mídia de hoje. Então, irmãos, na Paraxá Shelaleha, em loja, eu estaria falando hoje para os irmãos isso daí. Informação não é conhecimento, conhecimento a gente obtém quando estudamos em loja, tá? Então, o que é essa Paraxá? Essa Paraxá foi o primeiro treinamento que nós, na História Calamitato, obtivemos dos Ws, tá? Eu já pedi para vocês gravarem essa figura, tá? Esse W é um Shi, né? É um Shi. E esse W é Weltanschauung, né? Ou seja, é a visão do mundo pela minha ótica. Mas eu, às vezes, tenho que mudar a ótica. Eu não posso... quando você leva um diamante para ser avaliado, o camarada, como é que ele faz com a pedra? Ele olha em todas as direções com aquela lupa dele. Não é lupa, não, tem um outro nome, né? Não é lupa, não. É lupa. É lupa que bota no olho? Tá, ele olha ali em todas as direções, não é verdade? Então, normalmente, o Boechat vai ter o ângulo, o Weltanschauung dele, tá? Então, isso é uma informação que você colhe. Aí lá a Band News vai ter, a Globo News vai ter o Weltanschauung lá do editor, que eu não sei qual é o nome do editor lá, tá? Quando vocês assistem o programa Gente que Fala e eu estou presente, eu vou ter a minha visão, tá? Então, isso aqui é o primeiro treino em Weltanschauung, tá? Qual a visão de mundo que eu acho mais propícia, mais realista para o momento atual? Ou seja, aqui é o primeiro exercício onde eu vou começar a exercitar a minha visão de mundo, o meu Weltanschauung, de forma objetiva e de forma subjetiva. Então vamos lá analisar. Quando Moshe chega para o Eterno e fala, explicar uma coisa aqui para o senhor, lá no acampamento aí, a turma aí está falando um monte,
antes de entrar, eles querem ir lá olhar. Aí o Eterno chega e diz, vá, mas vá por ti. Vai por ti. Então, o que ele passou para Moshe? Disse, gente, preste atenção, eu já não dei a terra para você? Pô, eu já não fiz um monte de abrir mar vermelho, já botei um monte de pedra todo florido, 10 pragas, já fiz pedra, você já quebrou, já escrevi 2 vezes essas pedras aí para você. Pô, você ainda não acredita no que eu estou falando? Né? Mas você viu como é que o Eterno, ele é objetivo. É muito importante nós entendermos essa objetividade, que isso é uma característica do Matzil, da emanação. A emanação, ela é só objetiva. Por isso que eu falo para vocês, cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês emanam, porque vocês podem obter, tá? Ok? Então o que ele fala? Vá por ti, tá? Aí Moshe chega lá e diz, ok, um príncipe de cada um, aí na Paraxá fala lá o nome de cada um. Aí os 12 vão, não vão? Eles vão. Aí eles voltam exatamente em que dia do ano? Rosh, você tem que saber isso. Na época da colheita. Não. Eles voltam exatamente 9 de Ave. 9 de Ave. 9 de Ave. 9 de Ave, o que já havia ocorrido um ano antes, um mês antes e um dia antes? O evento do Sinai. Não. 9 de Ave Foi o bezerro de Do ouro. Keter Haegel, do bezerro de Bezerro ouro. de ouro. Né? Exatamente um ano. Então, por isso que 9 de Ave é tão importante no calendário maçônico cabalista, porque teve o evento da idolatria, teve o evento dos 12 observadores, teve a destruição do primeiro templo, teve a destruição do segundo templo, tudo em 9 de Ave. Por isso que esse ritual que nós vamos fazer agora, dia XYZ de julho, qual é o dia? Tem o dia já em julho, né? Tem o dia de julho já marcado, né? Julho, é em julho, né? É muito importante. E depois, quando a gente terminar aquela instrução que está aberta, nós vamos nos fechar em loja e eu vou dar mais instruções sobre o ritual dessa semana também, tá? Então, aqui é o primeiro treinamento que na história Calamitato nós temos na questão de Weltanschauung, que dia é? 21 de julho. 21 de julho, tá? Weltanschauung de forma objetiva e subjetiva. Muito bem. Aí o pessoal voltou no dia 9 de Ave, de um ano, um mês e um dia após o ano anterior, né? 9 de Ave. Aí eles voltaram. E eles voltaram falando o quê? 10 voltaram dando a sua, de acordo com o que eles viram, né? Os 10 falando que não era. Não, mas o que eles viram? Eles viram a terra fértil, eles viram os gigantes, eles viram as fortificações, Tá. eles viram todas essas coisas que haviam naquela terra, né? Mas era isso que o Eterno tinha mandado eles fazerem? Não, o Eterno não mandou eles fazerem nada. O Eterno mandou eles irem lá e terem uma visão objetiva. Então eles iam chegar lá e dizer, realmente é uma terra que mana leite e mel. Ou seja, no sentido de que as uvas são monstruosas, a romã é do tamanho de uma melancia, tá? Para carregar um cacho de uva são necessários 2 homens, não é verdade? Uma romã é necessário você carregar em um cesto, tá? E todo o gado, tudo está perfeito, tá? Agora, o gigante era problema deles? Não, Não, era problema de quem? de Hashem. De Hashem, claro. Hashem não disse que colocaria a terra deles, então, opinião sobre gigantes. Aí o que eles fizeram? Eles saíram do subjetivo, do objetivo para o subjetivo. O que eles começaram a fazer com o povo das tribos? Influenciá-los. Influenciar, não, é gigante, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Você entendeu? Então é dito que esses 10 espias, né, que aí nós estamos tirando Caleb e Yehoshua, né? Esses 10 espias, eles se vestiram, né, de roupas brancas, ficaram deitados dizendo que estava com febre, que a terra dava doença, tá? Aí o povo chorou a noite inteira, sabe?
Então, a mídia não faz isso com vocês? Faz. Teve gente que saiu para comprar dólar a 4,90, 3,90, né? 3,90, né? 3,90, porque disse que na segunda-feira, essa segunda agora, abriria R$5. 5,30? 5,30. Caiu para 3,70. Exatamente. Por quê? Porque eles receberam aquela informação. Aí depois o presidente do Banco Central, Ian Goffman, né? Ele chega e diz, gente, nós temos 420 bilhões de dólares em reserva de cash. Então, quem quer brigar comigo? Então, deu uma de Hashem, você entendeu? Sabe? O especulador quiser brigar comigo, eu tenho 480 bilhões para usar. E você, tem quanto? 1.000. Sabe como é que é? Se lembra aquele episódio no primeiro filme lá o Caçadores da Arca Perdida, né? Lá com o Indiana Jones, não é isso? Que o camarada chega, faz assim com a espada, né? Tchau, 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 assim com a espada, ele pau, dá um tiro. É isso, tá? Então, qual foi a falha que teve na Parashá de Lech Lecha aqui? Foi realmente Yehoshua e Caleb, eles não terem tido esse pau do Indiana Jones, tá? Eles disseram, não, mas preste atenção, olha todas as maravilhas que já foram feitas por Hashem, olha tudo que Moshe já fez por nós. Ele foi mal de argumento, tá? Então, isso é o que ocorre, tá? No nosso dia a dia. E isso, em loja, é o que nós sofremos, tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, os levantes em loja, né? Onde se levantam dizendo, esse primeiro vigilante já está aí há muito tempo, esse primeiro vigilante... Não estou falando de você, mas não se preocupa, não. Esse primeiro vigilante tem que sair daí. Por quê? A pessoa não está falando aquilo porque acha o primeiro vigilante bom ou ruim. Ela que quer ser, sabe? Então, o que é dito aqui? Que os 10 observadores falaram essa patifaria toda porque eles tinham medo que, como príncipes, quando a Israel entrasse naquela terra, eles fossem perder o status quo, tá? Vamos lá ver por que o nosso Congresso não aprova as reformas que são necessárias? Para eles não perderem os direitos deles. Os status quo dele, entendeu? Então, todos nós puxamos a sardinha para a nossa brasa, tá? Então, como é que é o nosso dia a dia? Um olho no peixe, outro no gato. E quando a gente liga a nossa brasinha, que tenha mais sardinha do nosso lado, tá? E isso ocorre dentro de loja, tá? Então, o que eu vou pedir que vocês façam, tá? Eu vou pedir que vocês façam os seus exercícios pessoais, tá? No que a gente chama de Hit Paelut, né? O Hit Paelut Hit Paelut é recitar, né? Tá? Então, que vocês comecem a recitar para vocês, tá? Aquilo que vocês veem, que vocês sabem que vocês estão olhando de forma subjetiva, mas que vocês têm que olhar de forma objetiva, tá? Então, se nós estivéssemos em loja, eu iria pedir para cada irmão fazer o seu levantamento. Quer dizer, ele teria tempo em loja, né? Porque a loja entraria em descanso, ele teria tempo para raciocinar. Voltando do descanso, nós teríamos as aliotes, os levantamentos. O irmão, então, ele faria o famoso levantamento dele, a aliá dele, dizendo, hoje eu tenho uma visão subjetiva disso, mas a objetiva seria aquilo. Por exemplo, o Rosh Lucas, ele tem uma visão subjetiva de automóvel. O automóvel era um status, né? Eu espero que não seja mais, né? Então, graças a Deus. Só que ele ainda vive com o demônio. Ele está com o demônio, mas ele dá graças a Deus, não é isso? Tá? Então, todo mundo viu que aquele carro que ele estava trocando era só status. Não era? Era só status. Você entendeu? Mas ele, sabe, tanto assim que ele não me consultou. Ele não pediu minha opinião. Ele disse, troquei. Tá?
Não é isso? Ó o meu cacho. Comuniquei, né? Comunicou. Então, Comuniquei. você vê, agora são necessários 2 para carregar o carro, né? Igual o cacho de uva, tá? Então, hoje a visão objetiva dele para automóvel qual é? Carro no Brasil é Toyota ou Honda, é barato, você não perde dinheiro. Você compra de segunda mão e vende como se ainda fosse só de segunda mão. Já está na quinta mão, né? Segundona. Não é? É segundona, você entendeu? Tá? Então, ele já tomou essa consciência. A nossa vida está aí. Isso, irmãos, é o objetivo, por isso que eu coloquei a paraxá da semana anterior, do venerável de uma loja. É fazer com que essa luz, a Shamesh, né, que é a principal luz, vá na visão objetiva e neutralize a subjetiva de cada irmão, tá? E ficamos por aqui a instrução de hoje, tá? Instrução aberta, eu acredito que o mestre Pedro Paulo deixará em vídeo essa instrução, né? Sempre lembrando que as apostilas chegaram do curso da Kabbalah. Nós vamos começar o curso em julho. Esse curso será todo sábado de manhã. Na realidade, esse é um volume, tem mais 2 volumes que nós ainda vamos editar, porque a nossa ideia é que vocês aprendam a serem mestres, né? Serem mestres. Tenha a maestria dessa tecnologia da governança sutil dita Kabbalah, pelos estudos midráshicos, né? Existe midrástico? Agora existe, né? Criei, né? Criei. Midráshicos dos artigos, tá? Então, mestre Pedro Paulo, alguma orientação? Agradecer a todos os irmãos que estão falando que é feliz o sábado deles quando tem instrução conosco, as perguntas que o senhor, ao decorrer da palestra, foi respondendo e as curtidas e compartilhamentos. Tá ótimo. Então, Shavuatov Haverim, tá? Que nós possamos então nos encontrar no próximo Shabbat. Shabbat Shalom.